Vejamos como ocorreu a expansão da igreja por meio dos nossos missionários transculturais, Paulo e Barnabé, pelos irmãos de Antioquia. A partir de Atos 11, versículo 19, nós podemos entender que nossos missionários caminharam até a Fenícia. Vamos entender quem eram os fenícios, como era o povo fenício, qual era a cosmovisão do fenício. Os fenícios destacavam-se na história pela arte náutica, eram inigualáveis navegadores e peritos mercadores. Fundaram bases em Cartago, Malta, Cilícia e Sardenha, como também entrepostos para o desenvolvimento do comércio. Eles eram idólatras, sua divindade nacional era Baal e adoravam também a Astarote e a Zera. Eles descendiam de Sidom, filho de Canaã, aquele que nós encontramos lá em Gênesis 10, 15, e constituíram uma civilização muito antiga, também encontrada lá no Velho Testamento, em Isaías 23, 7. Só encontramos o nome deste país, Fenícia, lá no Novo Testamento em Atos 11, 19, Atos 15, 3 e Atos 21, 2. Dali, nossos irmãos missionários transculturais partiram para Chipre, ilha do Mediterrâneo com cerca de 225 km de comprimento por 97 km de largura. Isso na parte mais larga. 97 km distante da costa da Síria e da costa turca. Os antigos habitantes lá de Chipre descendiam de Caftorim, filho de Misraim, Camita. Nós podemos ver isso em Gênesis 10, 13 e 14. Lá, Chipre era a terra natal de Barnabé. Que maravilha ser missionário em sua própria nação. Atos 4, 36. Paulo e Barnabé, então, fizeram uma turnê pela ilha de Chipre, de leste a oeste, de Salamina a Pafos, durante a sua primeira viagem missionária, descrita em Atos 13, de 4 a 13. Dali então, os irmãos partiram para Antioquia da Síria, terra já conhecida, também como Antioquia do Orontes, devido ao rio cujas proximidades ela se situava. Antioquia da Síria não deve ser confundida com Antioquia da Pisídia, descrita em Atos 13 e 14. Era uma das 16 cidades fundadas por Seleuco, por volta de 310 a.C., e cujos nomes foram dados em homenagem a seu pai, Antíoco, por isso Antioquia. Antioquia da Síria era a terceira cidade do Império Romano e ela só perdia em importância para Roma e Alexandria. Foi conquistada por Pompeu em 64 a.C. e passou a ser a capital da Síria, que se tornou uma província romana. E essa província estava a 500 quilômetros de distância de Jerusalém. Gozava de uma posição estratégica totalmente favorável para missões. Era um ponto estratégico, pois localizava-se na divisa entre os mundos principais, os mundos culturais da época, que era o mundo grego e o mundo semita. Vamos dizer assim, Ocidente e Oriente. Assim foram os nossos missionários transculturais. Eles foram além das suas fronteiras culturais. E lá no versículo 19 diz que os discípulos, quais residiam na ilha de Chipre, lá na Fenícia, e na cidade de Antioquia da Síria, não pregavam para os gentios, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Isso porque eles ainda não tinham conhecimento da visão de Pedro e o resultado da visita à casa de Cornélio, visto que isso aconteceu lá após a morte de Estevão. Entretanto, os versículos 20 em diante afirmam o que aconteceu. Procederam de Chipre e de Cirene e levaram as boas novas aos gregos, os quais, entrando em Antioquia, falavam aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E essa inovação não desapontou a igreja de Jerusalém, que pelo contrário, deu total apoio. A igreja de Jerusalém notou através do testemunho dos irmãos o evangelho sendo transpassado, indo além das fronteiras. E aí surge então a igreja dos gentios. Cirene situava ao norte da África, entre o Mediterrâneo e o deserto do Saara. Barnabé era cipriota,
ou Chipre, podemos dizer, e Lúcio, um dos doutores da igreja de Antioquia da Síria, era sirineu. Esses foram homens importantes para o crescimento da igreja. Antes até de Paulo. Mas aí surge, como eu acabei de falar, a igreja dos gentios. Diz o texto sagrado que a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Atos 11, 21. A peculiaridade da Antioquia da Síria consistia no fato de que os discípulos pregaram para os gentios, para não-judeus, os quais de bom grado receberam a mensagem, e o número deles era considerável, muito bom. Cresciam em conhecimento e graça no Senhor. A igreja crescia e se expandia, e não estava só limitada aos judeus. Em Atos 11, 22, podemos ver Barnabé em Antioquia da Síria, que tomou uma decisão sábia de ir, uma vez que o povo daquela cidade, os irmãos, se colocaram abaixo da autoridade do Espírito Santo, abaixo da autoridade do Senhor. Em jejum, separaram não só a Barnabé, mas também a Paulo. Ele era um homem de fé, Barnabé. Era generoso, cheio do Espírito Santo. E um motivo a mais era que ele era progressista, no bom sentido da palavra, claro. Ele tinha um padrão além do padrão judaico para a época. A igreja na Síria era também formada por gentios, apóstolos. Eles tinham apenas experiência de administrar grupos evangélicos, assim como talvez a igreja hoje, essencialmente constituídos de judeus. Assim como a igreja hoje, a gente tem habilidade só com evangélicos, mas temos a habilidade de ser progressista, ir além das quatro paredes. Barnabé, porém, possuía a maneira peculiar de lidar com as pessoas de fora, os gregos. Naquela época, nós podemos ver que havia um legalismo por parte dos judeus, e isso destruía a obra de Deus. O legalismo farisaico do judaísmo atrapalhava muito mais do que ajudava naquelas circunstâncias. O cristianismo era a religião da liberdade no Espírito Santo e não uma lista de regras, como nós podemos ver em Gálatas 5:1, como a que os judeus até então vinham experimentando, cheio de regras. Era algo vivo. O poder de Deus transformava vidas pela obra sobrenatural da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Por isso ali, as pessoas da circunvizinhança, as pessoas das localidades viram diferença e começaram a se aproximar de Jesus Cristo, a receber a Jesus o seu reino, por conta do testemunho daquela igreja totalmente missionária.